Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Obrigado por mais um dia. Obrigado, meu Senhor, por mais um programa. Toma em tuas santas mãos as nossas vidas. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos amigos, nossos ajudadores. Toma em tuas santas mãos, Pai, da graça. Guarda cada um, guarda cada família. Guarda a tua igreja no interior e na cidade, guarda, meu Senhor, as criancinhas, a juventude, guarda os idosos, cada ancião na tua casa, os teus ministros, dá vitória e dá graça aos que estão no trabalho, os que estão na ativa, pastoreando, servindo, e dá graça, meu Senhor, os que já estão em casa, já entregaram o trabalho, já estão descansando, muitas vezes, meu Senhor, administrando momentos difíceis, com fragilidade, enfermidade, socorre e guarda os meus irmãos. Pai maravilhoso, Senhor da glória, recompensa aos nossos ajudadores e intercessores. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com a palavra do Senhor neste programa Glória ao Justo. O desejo do nosso coração é servir, ajudar os que estão começando. E nós vamos ler a palavra Salmo 31, versículos 19 a 24. É o nosso texto para a nossa meditação. O programa Glória ao Justo sempre traz uma palavra com respeito à exaltação ao Senhor, ao louvor, na verdade é a glorificação ao Deus justo. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Salmo 31, versículo 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para com os que o temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens perversos. Tu os guardarás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em uma cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Querido Deus, Pai santo, Pai bondoso que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, os nossos amigos, nossos ajudadores. Abençoa, meu Senhor, os nossos seguidores, nossos inscritos. Pai, que cada um receba a tua graça e aqueles que venham ter contato com as nossas publicações possam ser iluminados, tocados, alimentados, fortalecidos com a verdade santa da tua palavra. Deus fiel, Deus bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, é um privilégio e mesmo ao mesmo tempo uma grande responsabilidade fazer a obra de Deus. Eu assumi desde cedo que não tenho capacidade, não teria capacidade, não teria competência, não teria nenhuma condição de fazer se não fosse, na verdade, uma chamada divina com prova. Chamada divina
aprovada, comprovada, porque, apesar da grandeza da obra de Deus, não me via desejoso, não era uma pessoa desejosa, não tinha ambições ministeriais. Com certeza, eu até retardei um pouco o meu trabalho, porque eu temia me envolver numa coisa que viesse vacilar, que viesse voltar atrás, que abandonasse. Já vi muita gente infeliz, porque se oferece, se propõe, se apresenta e termina caindo, voltando atrás, termina não resistindo, porque existe honra, existe glória, existe grandeza, mas existe muito sacrifício. Eu louvo a Deus, porque Deus me deu entendimento. E eu amo ao Senhor, amo a sua palavra, me sinto muito seguro, muito feliz fazendo a obra de Deus. O desejo do meu coração tem sido realmente satisfeito, porque nunca pensei em mim, nunca pensei na minha pessoa e nunca busquei a minha satisfação no sentido de querer. Quando me veio às mãos para fazer, fiz e Deus aprovou. E continua aprovando e eu glorifico o Senhor pela sua maravilhosa bondade. Neste Salmo 31, meus amados irmãos, o versículo 19 exalta a bondade. Oh, quão grande é a tua bondade! Na verdade, é pela bondade de Deus que nós estamos aqui. É por causa da bondade de Deus que nós temos vida. É por causa da bondade de Deus que nós temos sucesso, resposta ao que nós fazemos. É por causa da bondade de Deus que nós criamos nossa família, nossas famílias, nossos filhos. Louvo a Deus pela minha família, minha esposa, 3 filhos, 3 noras, 8 netos. Louvo a Deus. Não perdi uma rosa, não perdi nada, não perdi ninguém, desde que o Senhor me deu a graça de formar uma família. Próximo ano, completaremos 50 anos de casados. Se Deus nos permitir, estaremos festejando com toda a família junto. Louvamos a Deus, mas isto não é merecimento, isto não é estratégia, isto não é a bondade. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, para os que te amam, para os que obedecem à tua voz, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens, ou seja, perante a sociedade, perante todos. É maravilhoso. O versículo 20 diz: tu os esconderás, aqueles que confiam, aqueles que estão no propósito divino, por causa da bondade. A bondade continua como sendo uma proteção, um refúgio. Tu os esconderás no secreto da tua presença. Tu os esconderás, os livrarás dos desaforos dos homens. Tu os guardarás num pavilhão, livrando da contenda das línguas. Uma das coisas terríveis na vida das pessoas, que entristece, derruba, às vezes destrói, são as denúncias infundadas, são comentários perversos, são coisas que realmente entristecem. Você servindo a Deus, e dependendo desta bondade de Deus, Deus te livra de ficar exposto pelos filhos da perversidade, de ser exposto pelos filhos de Belial. O versículo 21, aí é uma exaltação. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em uma cidade segura.
Quem está sob os cuidados de Deus, a proteção de Deus, é comparável aqui aos que estavam num castelo, numa fortaleza, guardados no pavilhão. Aqui uma referência a um castelo, guardado nos pavilhões, livre, completamente protegido dos desaforos dos perversos, dos aborrecedores e da contenda dos falastrão, dos linguarudos, dos perversos que denunciam, que caluniam, que levantam falsos testemunhos, e na presença de Deus você se abriga. Aqui no versículo 22 ele diz: pois eu dizia na minha pressa ou na minha precipitação. A pressa e a precipitação, elas andam bem são semelhantes. Quem tem pressa, antes de ouvir direito, já pode estourar. Antes de pensar no que ouviu, já tenta dar uma resposta e às vezes tem nada a ver. Então, não se apresse. Você ouviu, não entendeu, procure entender, se certifique, não tenha pressa. Pois eu dizia na minha pressa, eu querendo resolver rápido, querendo entender rápido, querendo fazer rápido, eu dizia na minha pressa, eu estou cortado diante dos teus olhos. Eu dizia na minha precipitação, Deus não olha mais para mim. Todos os dias, milhões e milhões e milhões de pessoas dizem, Deus parece que me abandonou, Deus não olha para mim, onde está? Ainda tem os perversos mesmo, que onde está Deus? Um obreiro perverso desta nação, comentando, ele tinha dinheiro dos outros, escrevendo sobre a Indonésia, 60 mil mortos na tsunami e tal. Onde estava Deus? Um perverso, isso não é obreiro, isso não é pastor, isso não é servo de Deus. Onde estava Deus? Duvidar da misericórdia, do poder, da bondade de Deus. Onde estava Deus? Pois é. Então, são perversos. E o Senhor livra você do perverso. O Senhor livra a gente dos perversos. Eu dizia na minha pressa, estou cortado, Deus me abandonou. Isso é um conceito de perversos da antiguidade. Existe um Criador? Existe. Existe um Criador. Só que ele não está nem aí para nada. Ele criou e abandonou, entregou aos filhos dos homens, deixa aí. Deixa, quem quiser que se mande, que morra, quem quer. Ele não está nem vendo. Isso é um conceito maligno, que Deus abandonou a terra. Deus não abandonou a sua criação. Deus colocou tudo sob regras. Tem regras, tem leis perfeitas. Leis perfeitas. Isto que nós conhecemos limitadamente, tem 1001 mecanismos. Rotação, translação, isso é 1001 mecanismos. Planetas, cometas, tudo em ordem no universo. Tudo em ordem. Apesar da desordem do homem na Terra, Deus continua sustentando com o seu poder toda a criação. Então, o ímpio, onde está Deus? Deus está no seu lugar, Deus está no seu trono, Deus está na sua santa habitação. Deus não desprezou, não despreza, não desprezará. Eu dizia na minha precipitação, estou cortado, não obstante tu ouviste a voz das minhas súplicas. Se insistir orando, Deus responde. Se continuar orando, Deus fala. Deus não abandonou a sua obra, a sua criação.
Deus não abandonou o homem criado à sua imagem. Deus continua sendo misericordioso e bondoso. Aqui ele diz: tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Quer fazer prova de Deus? Clame. Fala com Deus. Ah, mas eu não sei, não tem comunhão, não sei como é. Fale com Deus. Se levante, fale com Deus, peça socorro, peça misericórdia, peça perdão, fale com Deus. Ele vê você, Ele vê nossa vida, Ele assiste nossas vitórias e nossos fracassos, Ele assiste, Ele está vendo nosso esforço, nosso sentimento, nosso trabalho, nosso desejo de proclamar o seu amor, o seu evangelho, o seu nome. Ele sabe a intenção do nosso coração, ele sabe os que são perversos, vivendo na idolatria, na feitiçaria, comparando Deus com os ídolos. Ele sabe quem é fiel de falsidade, pagando dízimo a Satanás em nome de ídolos. Pastoral do dízimo, aí leva o dízimo para um diabo que foi inventado ontem, apareceu, Aparecida, Fátima e tal, tudo obra satânica, e ele está vendo, ele não abandonou a terra, ele sabe quem é que dizima com amor, ele sabe quem é que leva o dízimo dele para o Satanás, porque é ele quem dá a vida, é ele quem abençoa, e é ele, só ele é quem merece. Mas ele sabe quem é que paga o dízimo ao Satanás. O sujeito paga o dízimo ao Satanás, ou levando para a casa da idolatria, ou no vício, na perversidade. Não tem coragem de dar uma esmola a um necessitado. Entra na casa do vício, gasta 2, 3 mil com droga, com isso, com aquilo, pagando o dízimo ao diabo, pagando o dízimo ao Satanás. Não tem coragem de ajudar o pai, a mãe, o irmão, um filho. Muitas vezes os filhos, a família, passa necessidade, e estes gastando o que tem na casa do diabo, com o vício, pagando o dízimo a Satanás. Paga o dízimo, que é justo, que é legítimo, que é bíblico, para Deus, paga ao diabo, ao padroeiro, à padroeira, para o diabo. Deus não abandonou, Deus está vendo, Ele sabe, Ele vê. No versículo 23, um conselho maravilhoso: amai ao Senhor. Quem ama o Senhor não teme, não tem medo, não foge. Quem ama o Senhor não paga o dízimo ao Satanás. Quem ama o Senhor sabe o que fazer com o que recebe dele como bênção, como fruto do trabalho. Amai ao Senhor, vós todos que sois santos, todos que sois seus santos, separados para Deus, que têm compromisso com Deus, aliança com Deus, porque o Senhor guarda os fiéis. O Senhor guarda os fiéis, mas retribui ao que usa de falsidade, de soberba. Amai ao Senhor, vós todos que sois separados, consagrados, que sois seus santos. E o último versículo, meus amados irmãos, outro conselho maravilhoso: esforçai-vos. Mas não tem nada sem esforço, meus amigos. Sem esforço o sujeito não tem nada. É necessário esforço. Quem vive da terra, o homem do campo, se esforça para produzir. O homem da mineração se esforça para encontrar o minério. O homem do negócio se esforça para chegar cedo onde vai comercializar. Não existe nada sem esforço. Esforçai-vos.
e Ele fortalecerá o vosso coração. Esforçai-vos. Você ama o Senhor? Então se esforce na obra de Deus. Se esforce na obra de Deus. Você ama a Deus? Faça a obra sem ambições, sem estar olhando para os outros, sem julgar. Faça a obra de Deus sem julgar, sem colocar fulano em primeiro lugar, em segundo lugar. Se fosse eu, fazia assim, fazia assado. Faça o que Deus te deu para fazer. Se você ama o Senhor, faça assim. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós, todos os que esperais no Senhor, o meu conselho, esforçai-vos. Eu louvo a Deus. Eu tive uma escola maravilhosa, tive professor analfabeto. Que negócio é esse? Como é esse negócio? É o negócio de quem anda com Deus. Um professor analfabeto. Como é que é analfabeto? Não ensinava com lousa, não ensinava com vida. Não ensinava com quadro negro, não. Ensinava com o quadro do testemunho pessoal de quem amava o Senhor, de quem servia ao Senhor. Glória a Deus. Amai ao Senhor de todo o coração. Amai ao Senhor e Ele fortalecerá o vosso coração. Amai ao Senhor e Ele retribuirá o vosso amor. Esforçai-vos. Eu digo, meus amados irmãos, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena servir. Vale a pena servir a igreja do Senhor. Vale a pena servir ao nosso Deus. O Senhor Jesus ensinando, Jesus é o astro, Jesus é o exemplo, Jesus é o mestre dos mestres, e Jesus ensinando deixou absolutamente claro. Lá no final, na consumação, bem-estar, servo, bom e fiel, porque eu estava doente, me visitaste, eu estava sem roupa, me deste roupa, eu estava com fome, me alimentaste, eu estava com sede, me deste água. Mas, Senhor, onde foi que aconteceu? Como é que nós não lembramos? Eu não lembro. O que você fez a um dos pequeninos, a mim me fez. É o que diz a palavra de Deus, conforme o ensinamento do Senhor Jesus. Então, esforçai-vos. Amai ao Senhor, servi ao Senhor. Esforçai-vos e faça o que vier às mãos e ajude o outro. Faça alguma coisa, porque quando nós fazemos pelo nome do Senhor, Ele recebe como se nós tivéssemos feito a Ele pessoalmente. Vamos fazer a nossa intercessão pelo memorial, o memorial da oração. Deus fiel, Deus bendito, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela Tua igreja na cidade, no interior, obrigado pela vida da igreja, obrigado pelos Teus ministros, obrigado, meu Senhor, pelos novos, obrigado, meu Senhor, pelos idosos, obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa igreja. Amado Pai, guarda os meus irmãos, dá vitória e dá graça ao Teu povo, ensina-nos a Te servir melhor. Este memorial da oração, Tu conheces cada família, os nomes de cada um, as necessidades de cada um, os problemas de cada um. Ó Deus fiel, opera poderosamente na vida da igreja e respondendo à nossa petição. Deus bondoso, Senhor da glória, nos reveste de graça para amar a Tua palavra, amar a Tua lei, amar a Tua igreja, proclamar os Teus feitos e continuar, Pai. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe.
Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.